Olá, queridos, a paz seja com todos. Feliz por podermos retomar nossas gravações. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema Meu Lar, um Jardim de Deus. E para isso nós vamos tomar o texto de Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, quando a Bíblia afirma que Deus criou o homem à sua imagem o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Ok? Nós queremos compartilhar com vocês sobre esse tema de cunho familiar e eu espero que ele seja de proveito para o seu relacionamento de namoro, de noivado, principalmente de casamento. O capítulo 1, ele ressalta, ele afirma que Deus criou o homem. O capítulo 2, ele vai descrever como Deus criou o homem. E o capítulo 3, finalmente, vai definir por que e para que Deus criou o homem. Bem, a primeira coisa que eu quero ressaltar como lição para a nossa vida é que Deus, ao criar o primeiro casal, a Bíblia diz que Deus os abençoou. Isso é maravilhoso, porque Salomão vai descrever a bênção em Provérbios 10, 22, ele diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Algumas traduções não produz sofrimento, né? Não traz desgosto. E isso é maravilhoso, porque bênção é uma dádiva. A bênção divina manifesta o sentimento de Deus em relação à sua criatura. Pois muito bem, logo em seguida, após Deus ter criado, Deus os abençoou e disse-lhes Deus. Isso é maravilhoso, porque isso ressalta que é a primeira voz que o casal ouviu foi a voz de Deus. E quantas das vezes nós sofremos uma série de problemas porque outras vozes estão se introduzindo no nosso relacionamento. Isso não quer dizer que nós vamos rejeitar uma palavra de conselho de quem tem conselho para dar, né? De quem tem uma maturidade, de quem tem uma vivência. Mas a importância, eu quero ressaltar, de você selecionar as pessoas com que você trata dos seus problemas, as vozes que chegam até o teu lar. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, 10, que são muitos tipos de vozes no mundo, né? E nenhuma delas é sem sentido. Então, essa voz, a primeira voz que o homem se identificou foi com a voz de Deus, a voz do Criador. Então, eu quero chamar a atenção a esse fato, tá? Quem anda falando a sua casa, o que você ouve, a quem você ouve e escuta, dá ouvidos. 1 Coríntios 14, 33, Paulo vai dizer, que Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Então, a voz de Deus promove paz. A voz de Deus promove equilíbrio. A voz de Deus promove entendimento e não confusão na vida do casal. Mas vamos avançar mais um pouco, né? Deus, então, libera 5 projetos maravilhosos, né? Verbo e ação, então, são 5 ações verbais. Frutificai, multiplicai, enchei a terra, dominai e sujeitai. Isso é importante, essa chamada força sinergética, o sinergismo que tem essa capacidade. Lá em Josué, né? 1000 de vocês vai botar 10.000 para correr, 100 vai botar 1.000.000. E é interessante porque no capítulo 2, a Bíblia descreve, né,
que o Senhor havia criado Adão e ordenou-lhe Deus dizendo, Deus o colocou no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então o homem, enquanto só, a missão era só lavrar, cultivar e guardar, proteger o Éden, o seu habitat. No entanto, com a mulher, eles poderiam juntos fazer muito mais, realizar muito mais. É a força da união, né? Que isso traga para você, nesta tarde, a reflexão de que juntos, você, somando seus predicados, somando os seus esforços, pode resultar em ter um resultado muito mais positivo na vida do casal. Então a Bíblia diz que Deus plantou no jardim, ele plantou no Éden, um jardim. Deus plantou um jardim no Éden. Deus não fez uma casa, uma moradia, uma residência. Deus preparou um lar para o casal. E lá tem uma diferença quilométrica do conceito de moradia. Lá diz respeito aos que habitam na casa, ouvindo Deus, sendo abençoado por Deus, unindo esforços. Quantas coisas maravilhosas. A Bíblia vai dizer então que o Senhor plantou esse jardim. Deus não colocou o homem e a mulher num pântano, num lugar de risco. Também não colocou eles em uma floresta. Mas Deus os colocou em um jardim. E jardim é um lugar sublime, de beleza, de fragrâncias, né, diversas. Um lugar de contemplação. Na antiguidade, inclusive, os reis, chamado jardim fechado, ali eles faziam suas reflexões, também ali refletiam sobre grandes decisões a serem tomadas. E será que o meu lar, o seu lar, tem sido um jardim de Deus? Eu quero então pensar com vocês que Deus fez uma coisa interessante. Lá a partir do capítulo 2, versículo 18, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Lembre-se que eu falei que no primeiro capítulo Deus cria, no segundo ele forma como cria e no terceiro para quê. Então no capítulo 2 ele descreve seus sentimentos em relação ao homem. A Bíblia diz que Deus viu o homem só e viu que não era bom que ele estivesse só. E Deus planejou, falei, uma disjuntora que esteja perante ele. Não que o homem fosse uma cara metade, como tão divulgado, né, erroneamente. Deus não fez um ser pela metade, incompleto. O homem foi um ser criado completo e a mulher um ser completo. E Deus então fez o seguinte, botou o homem, a partir do versículo 22 ao 25, em um profundo sono, que no hebraico é o tardema. E ele então tira uma costela e dessa costela ele forma a mulher. E Deus então a leva diante de Adão. E a Bíblia diz então que Adão fica extasiado, maravilhado. Ele diz, puxa, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Por isso será chamado varoa. Aí ele faz a profecia, deixará o varão pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e formarão ambos uma só carne. E diz a palavra que então que eles estavam nus no jardim e não se envergonhavam. Quando ele profetiza, deixará o varão pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e formarão ambos uma só carne, ele está retratando o milagre do amálgama divino, da unicidade. Como é que Deus funde dois seres e transforma em um. Nessa matemática divina incompreensível para nós. Mas a questão é que Deus, nesse milagre, ele tira
um ser de dentro do outro. E agora eu chamo de milagre inverso, porque agora Deus coloca um ser dentro do outro. Nós conhecemos uma pessoa e de repente tem aquela empatia, uma simpatia, vira um namoro e do namoro vira um sentimento forte de amor que vai passar pelo namoro, noivado e chegar ao casamento. Esse ser ocupa tanto espaço dentro de nós, seja com seu cheiro, seja com seu sorriso, seja com sua afetividade, com seu carisma, com tantas coisas, né, que a gente encontra no outro e que isso nos encanta, que a gente não para de pensar, é impressionante. E aí o que resta é casar, porque não dá mais para dizer tchau. Não é difícil dizer até amanhã. Eu me lembro dos primeiros momentos, dos primeiros encontros, né? Que hoje a minha esposa, nós temos 40 anos de convivência, mas eu me lembro que eu me surpreendia no trabalho assim atordoado, parado às vezes alguns minutos, pensando, pensando muito. E quando nós nos víamos, e depois de termos ficado 4, 5 horas na casa dela, na hora de ir embora era mais de 800 beijos, o tal da saideira, né? Mas ninguém queria ir embora. Então era aquele ser que Deus introduz em nós. Agora é um milagre inverso, né? E o Senhor, quero chamar a atenção, que Ele, o Criador, foi quem disse: não é bom que um ser humano esteja só. Olha, a solidão, ela não faz bem para ninguém. Eu acabei reconhecendo isso na própria vida, né? Infelizmente, alguns, por força de circunstância, têm que amargar a solidão, né? Mas o ideal é que nós sejamos preenchidos com outro ser, porque afinal de contas, o paraíso só se tornou paraíso para Adão, depois que Deus lhe concedeu Eva. A casa mais bonita, olha que nós estamos aqui num condomínio, que não falta é residência belíssima, de encher os olhos de qualquer um. Mas a casa mais bela, se a solidão estiver lá, se for apenas uma mulher ou um homem lá dentro, não vale a pena. Não há felicidade plena. A comida mais saborosa, se você vai degustar sozinho, não tem graça alguma. E por fim, a verdade é que a piada mais engraçada, sozinha ela dura apenas um meio sorriso. São coisas que precisam ser compartilhadas, né? E para o nosso lar ser um jardim de Deus, nós precisamos valorizar, observar todas essas coisas. E por fim a Bíblia vai dizer que eles viviam nus, sem se vergonhar. Ora, isso é uma expressão que hoje, para nós, tem o sentido de uma vida compartilhada sem segredos, sem cartas na manga. Puxa, quantos casais estão se separando porque durante anos simplesmente lacraram, guardaram as 7 chaves no seu coração. Sentimento, às vezes foi um episódio que trouxe uma amargura, mas não fala, não compartilha. E não é só isso não, um episódio ruim não. Às vezes até certas coisas que nem satisfaz o outro, nem faz bem, mas por não saber, por não haver um diálogo, né, acabam se distanciando. Então, olha, essa nudez não é só ausência de indumentária não, sabe? É ausência de segredos, é uma vida compartilhada, aberta, entre o casal, porque somente dessa forma aberta, dessa forma compartilhada, é que nós conseguimos nos realizar plenamente. E por último, para encerrar, eu quero que você lembre-se, o seu lar ser um jardim de Deus. Deus tem que estar nele. Você precisa comungar com ele, porque na viração do dia, foi para isso que Deus fez o ser humano, para louvor e glória.
para o seu louvor e sua glória, mas também para poder compartilhar com o único ser que tinha racionalidade, capaz de compreendê-lo, amá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo. Então, lá para ser jardim de Deus, tem que ter comunhão, tem que se ouvir a voz de Deus, tem que se ter, sabe, cumplicidade, tem que se ter liberdade para se abrir, para se falar sobre qualquer coisa. Faça isso e, por favor, lembre-se, você não é uma só carne com a sua mãe, nem com seu pai, nem com qualquer filho seu. Somente o casal forma uma só carne. Então valorize isso. E eu quero que, em nome de Jesus, Deus te abençoe e que você pense nisso.